O poder transformador da palavra. Uma palestra bem-sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz com que as pessoas enxerguem um mundo diferente depois dela. Denis Penna é uma referência no universo de palestras. Fundador da Polo Palestrantes, uma das principais agências do Brasil, e do Talks Aprendizado Contínuo. A mensagem que o palestrante vai levar na empresa, você acha que a empresa já não falou aquilo internamente? Eles já falaram, só que não funcionou. Então eles não conseguiram implementar essa ideia. Só que essa ideia implementada é muito importante. Ela vai valer muito para a empresa. Então eu vou contratar você para ir lá e entregar essa mensagem para a minha equipe. E aí você vai ter que pagar bem, porque o retorno que ele vai dar para a companhia é muito grande. Ele tem um olhar apurado sobre o que faz uma apresentação realmente impactante. Com vasta experiência e sensibilidade para entender o que conecta uma mensagem ao público. Porque se eu enxergo um mundo diferente, eu começo a tomar decisões diferentes, tenho atitudes diferentes e muda o nosso resultado, muda o caminho para a gente estar indo. A palestra que causa o efeito é aquela que implementou a ideia. E isso conecta muito com, eu acho, com o resultado da Polo, cara. Denis também fundou a Showmakers, empresa focada em criação de palestras inesquecíveis, e autor do livro Crie Palestras Inesquecíveis. Os palestrantes normalmente são melhores que as suas palestras. A pessoa é muito boa no que ela faz, o palestrante é bom, mas normalmente a palestra nem sempre. Você já parou pra pensar por que do outro lado alguém tá pagando isso? Nossa conversa mergulha nesse mundo, explorando os elementos que formam uma palestra memorável e um palestrante excepcional. Cara, vamos falar hoje sobre mundo das palestras, cara. Boa. Só que eu nunca soube da sua história. Eu sei que eu sempre soube da Polo como uma das maiores referências em gestão de palestras para as empresas, mas eu não sei da sua história. Eu queria escutar um pouco da sua história. Pô, massa, cara. Você sabe que isso conecta muito com, eu acho, com o resultado da Polo, cara. Com a nossa crença hoje, com certeza, mas conecta demais. Porque assim, falando profissionalmente, né, a minha formação é outra completamente. Eu sou formado em Direito, né, fiz Ciências Jurídicas. Olha só! E advoguei me formei, passei na OAB, aquele processo todo. Advoguei por 6 meses, vi claramente que não era a minha praia. Abandonei, fui trabalhar com publicidade, migrei a totalmente uma área completamente diferente e atuava nessa área, né? Tive vários negócios e tive uma agência de publicidade lá no interior, né? Que eu sou do interior, com vários Rzinhos ali. Sim. Mas a ideia da Polo, né, surgiu de um momento que eu estava, né, nessa época da minha vida, e do momento mais difícil, né, que foi da morte do meu pai. A gente estava num momento difícil em casa, eu fui levar minha mãe para assistir uma palestra que teve. Eu sou do Vale do Paraíba, né? De Pindamonhangaba. Pinda. E ali próximo a gente tem a Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E ia ter uma palestra do Padre Fábio de Mello. Caramba. Ele estava lançando um livro novo dele que chama Quando o Sofrimento Bater à Sua Porta, que fala sobre viver o luto. E eu falei, cara, é um momento que a gente tá passando, né? Falei, vou levar minha mãe lá. Minha mãe tá precisando. É minha mãe, é sempre o outro, né? É o outro que precisa, né? Ela tá precisando, tal, vai lá. E, cara, aquele dia pra mim foi transformador, assim, cara. Porque foi uma palestra mesmo, não foi nem um culto, não era uma missa, nada disso. Mas foi incrível, cara, porque o Padre Fábio, na época, ele não era celebridade ainda que ele é hoje, mas já era uma pessoa conhecida, né? Devia naquele dia ter umas 2.000 pessoas na palestra dele. E foi muito massa, assim, cara. As pessoas... Eu saí mudado daquele dia, a minha mãe saiu ali melhor do que a gente tinha entrado. E eu comecei a perceber o que é uma palestra, cara. Naquele dia eu percebi o poder transformador da palavra. Porque eu via esse mercado como algo puramente sobre ensinar os outros. Educacional. Sim. Que tem um peso super importante, não é desmerecendo nada disso. Mas era um segmento que nunca tinha me cativado, assim. Quando eu percebi que a palestra não é sobre ensinar as pessoas, é sobre mudar a vida delas. Você implementa uma mensagem na cabeça da pessoa e isso faz com que a pessoa enxergue o mundo diferente. Sobre algum aspecto. Naquele dia, claramente a missão do Padre Fábio foi cumprida ali. A gente começou a enxergar um mundo diferente depois do que ele falou. E isso muda a vida das pessoas. Porque se eu enxergo um mundo diferente, eu começo a tomar decisões diferentes, tenho atitudes diferentes e muda o nosso resultado, muda o caminho para a gente estar indo.
E eu falei, cara, isso é uma coisa que mexeu, eu quero trabalhar com isso. É mesmo. Na Eu hora você surgiu sentiu, naquele eu quero dia, trabalhar com isso. Quero trabalhar com isso. Aí eu não sabia, com isso não palestra, né? Porque eu não, ainda Nesse não mundo. tinha nesse mundo. E aí eu falei, pô, padre não vai dar, né? Padre não dá, então o que pode ser? E aí comecei a estudar mais disso. O meu irmão já era palestrante, já tinha referência em casa. O meu irmão, Eric Pena, baita palestrante de vendas, já tinha uma carreira consolidada nessa época, inclusive. Eu brinco que ele já era o irmão mais bem-sucedido, que ganhava mais, tinha o carro do ano, melhor carro e tal. Então, eu já sabia que era um segmento que podia ser rentável. Mas até aí, tem tantos outros, né? Criar gado, Verdade, ter uma fazenda, ter um posto de gasolina, ter um monte de coisa que pode dar dinheiro. E eu não via com esses olhos. Aí eu falei, não, agora eu quero entender melhor. Aí naquele dia surgiu essa ideia, isso foi em 2008, tô falando no finalzinho de 2008. A Apollo nasceu em 2009. Então foram alguns meses ainda ali de gestação, da ideia, implementação. Eu comecei a trabalhar com o meu irmão, fazer um trabalho de gestão. Falei, eu quero entender mais o mercado, deixa eu fazer um trabalho para você. Começou a ajudar ele. Ajudar ele, comercial dele, um lado estratégico dele, e aí comecei a entender mais o mercado, e aí decidi montar a empresa. E aí você inicia fazendo prospecção ou ele já tinha muita demanda e você foi gerenciando as demandas? Cara, na verdade, fazendo assim, cavando com a unha mesmo, cara. Começando do nada. O meu irmão já tinha, né, uma base de clientes bem consolidada, mas eu fui trabalhar com ele para poder fazer expansão. E aí a gente queria entender o que podia funcionar. Então, eu fiz muito de pegar o telefone e ligar para 50 clientes no dia. Tinha minha listinha de quantos clientes eu tinha que ligar no dia para entender o mercado. E quando eu montei a Apollo, era uma urgência literalmente total. Não tinha nenhum funcionário, ou como meu pai falava, né? Quando você começa um negócio, o lixo que você vai jogar fora, você tem que comprar primeiro, né? Você compra alguma coisa para depois jogar fora. E então começamos do zero total, assim, foi bem na unha mesmo. Cara, e como é que foi acessar os primeiros palestrantes e os primeiros clientes fora do seu irmão, né? Porque seu irmão já estava consolidado, já tinha os clientes e tal. Sim. Como é sair da bolha ali? Mas muito difícil, né? Muito difícil. No começo, era mais difícil acessar os palestrantes do que os clientes, inclusive. Porque você não tinha track record ainda, né? E era um mercado muito menor, né? A gente tá falando, sei lá, devia ter 50 palestrantes conhecidos e mais um tanto ali que estava se formando, mas era um número muito menor do que o mercado atual. Então era muito mais difícil acessar essas pessoas. E foi, eu falei, não tinha histórico nenhum, né, cara? Então era um moleque ali querendo trabalhar com isso. E os clientes, eu sentia que era um pouco do contrário, eles estavam mais carentes, então eles precisavam desse, eles abriam as portas, né, para as pessoas que iam trabalhar, fazer um trabalho com eles, o que também já é mais difícil hoje, né, hoje em dia. O timing foi excelente, você pegar o telefone para ligar para um cliente, ele vai te amaldiçoar, por 3 gerações, né? Mais ou menos, acho que o timing foi muito importante, cara. Cara, me conta, assim, você tem, tanto tempo nesse mercado. O que você conhece de números desse mercado, assim? Que tamanho que é? Quantos palestrantes tem? É um mercado grande? É um mercado pequeno? Como é que é isso? Cara, o mercado ele é gigante, assim, é um mercado enorme. Não existem números consolidados, né? Uma associação. Tem algumas associações de eventos, mas que pegam partes. Então a gente vai fazendo meio que uma estimativa baseada em alguns dados. Mas em relação a palestras, aí eu não estou falando de treinamento, tá? O mercado de T&D é um mercado mais profundo, diferente. Estou falando do mercado de palestras, de eventos mesmo. Então, palestras para corporativo ou para grandes eventos. A gente está falando em torno de 200 mil palestras por ano. No Brasil? No Brasil. É um mercado que movimenta algo aí em torno de 2 a 5 bilhões de reais. Que loucura! É enorme o mercado, gigante, cara. Enorme, enorme. E em número de palestrantes, a gente estima algo entre 100 e 200 mil palestrantes. Nossa, um número enorme. Também nem imaginava. Hoje na Apollo a gente tem algo em torno de 2.500 palestrantes cadastrados, mas que não é nem... não arranha, né, o tamanho do mercado, né? Então a gente tem até essa percepção por aí. Eu fui na Apollo tem o quê? Menos de um mês, né? Menos de um mês, E segunda-feira vocês têm um ritual. Conta desse ritual. O que é esse ritual?
Cara, ali é uma soma, né? A gente tem uma reunião, né, com o time, né, todo, e a gente sempre convida um parceiro, um palestrante para ir lá para falar com o time, que daí é meio que pra gente, né, é uma soma de treinamento, né? Ao mesmo tempo eu tô treinando a equipe e ao mesmo tempo fazendo um processo de conhecer os nossos parceiros, né? Porque é muito importante que o comercial, que o time, de modo geral, conheça os palestrantes que a gente vai trabalhar. A gente trabalha com indicação, né? Com curadoria. Então, na verdade, a gente faz normalmente 2 vezes por semana. Faz toda segunda e uma sexta sim, uma não. Então, a gente tem toda segunda-feira e sexta-feira sim e não. Tem um treinamento com o time também. Eu achei muito legal que não dá, né? Aquela história de... Não tem a frase, né? Em casa de ferreiro, espeta de pau. Pô, não dá. Não dá. Treinamento, cara. Se a minha equipe não for a mais bem treinada do mercado, não faz sentido, né? Uma pausa rápida para falar do nosso patrocinador deste episódio, que é o Espaço Volpe. Sou o Dr. Thiago Volpe, ex-atleta, médico, nutrólogo e empresário. E os meus atendimentos são direcionados para pessoas que, como eu, buscam viver em alta performance física e mental. O Espaço Volpe é o maior e mais avançado centro de nutrologia e especialidades relacionadas à medicina do estilo de vida. Aqui te ajudamos a alcançar seu máximo potencial e ter mais progresso na sua vida. Escaneie o QR Code que aparece nessa tela ou clique no link da descrição desse episódio que você vai ter acesso a uma condição super especial. Segue aí no episódio. E eu percebi que eles têm um refino muito grande, né? Porque eu chego lá, obviamente vocês estavam falando sobre vendas e tal, você batendo nos números e puxando a galera e etc e tal, mas chega um determinado momento que a conversa muda e vocês começam a falar sobre os palestrantes que tinham vindo no ciclo anterior. Uma avaliação, exatamente. E aí você começa a puxar a galera pra eles darem feedback. Do tipo assim, cara... E você fez uma pergunta que eu lembro até hoje. Qual que é a tese que você fala? Qual que é a tese dessa palestra? Exato. O que é a tese? É a mensagem principal? É isso, cara. Eu acredito muito que uma palestra é sobre implementar, vender uma ideia. Implementar uma ideia na cabeça da audiência. E se a galera não consegue nem identificar qual ideia é essa que você quer implementar na sua palestra... Cara, ela não vai funcionar, né? Ela pode ser divertida, ela pode ser uma palestra legal, ela pode ser uma palestra que o cara fala, nossa, como o palestrante entende, né? Vende um pitch do palestrante, mas a palestra que causa o efeito é aquela que implementou a ideia. E para acontecer isso, a ideia tem que estar clara, cara. Então, a primeira pergunta é assim, qual que é a tese? O que o palestrante queria, qual a ideia que ele queria passar com a palestra? Se a plateia não entendeu direito... E aconteceu recente, né? Um palestrante teve com a gente, muito bacana o palestrante, e aí, no final, uma pessoa do nosso time perguntou, mas assim, basicamente, o que você quer dizer na palestra? Eu te entendi 3 coisas possíveis aqui. E na hora vem a gente, então, não tá claro isso, né? Isso tá faltando a tese. Tá faltando. E é interessante, cara, tem uma frase de um amigo nosso, um parceiro comercial, que ele fala assim, né, que os palestrantes normalmente são melhores que as suas palestras. Isso não é uma crítica, cara. Isso é um elogio, cara. Elogio ao profissional, cara. Falou, cara, a pessoa é muito boa no que ela faz. O palestrante é bom, mas normalmente a palestra nem sempre. Porque às vezes falta isso, às vezes falta o roteiro, falta a clareza. E aí ela fica meio perdida, né? Porque eu entendo que é difícil você nascer palestrante. Sim. Você nasce um profissional técnico, isso. Você se desenvolve, você ganha experiência, você ganha relevância, e aí você fala, agora eu vou dar palestra. E você sabe que isso é uma lógica que faz total sentido, que deveria ser somente esse o caminho, né? Mas que vem de alguma forma sendo desvirtuada no mercado com formação de palestrantes. Meio que pipocou vários cursos de formação e que aí vendem uma ideia de que é um caminho mais fácil para você ganhar bastante dinheiro. Então que vai ser fácil, rápido e vai ganhar muito dinheiro. O que não é nenhum dos 3, né? Rápido e fácil com certeza não é, né? Não existe esse caminho. Ganhar dinheiro pode até ganhar se a pessoa chegar lá como qualquer profissão pode também, né? Mas... E aí meio que desvirtuou um pouco isso. Então você tem profissionais que não têm essa bagagem, né? E que estão ali por uma oportunidade. E aí foge muito do perfil, né? E de fato a oportunidade é impressionante, né? Porque eu olho assim pra tudo que eu faço, cara, na hora que você olha em termos de valor hora, a palestra de longe é o mais esticado de todos, né? É verdade, é verdade. E é interessante, né? E eu falo isso quando a gente vai falar com um palestrante ou com alguém que convida para falar sobre isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, cara, você parou para pensar por que do outro lado alguém tá pagando isso? E é uma pergunta fácil, cara. Eu costumo dizer assim, né? Um dos orgulhos que a gente tem lá, quando alguém me pergunta, mas palestra resolve?
Faz sentido realmente? Eu falo, cara, a gente já teve o prazer de trabalhar para os 4 grandes bancos, né? Ia falar, esse banco sabe fazer uma coisa, você sabe bem o que eu tô falando? Opa. É fazer conta, velho. Então o banco não gasta R$1 se aquilo não estiver dando resultado para eles. Então, se todos fazem de maneira consistente, é porque realmente funciona. Ponto. Então, treinamento funciona. Talvez você tenha que ter o palestrante certo, tem que ter o treinador certo no momento. Isso realmente é muito importante. Mas que ele funciona com certeza, né? E aí a pergunta, mas por que eles pagam um valor tão alto? É porque, basicamente, isso é outra coisa que eu também falo, né? A mensagem que o palestrante vai levar na empresa, você acha que a empresa já não falou aquilo internamente? Então você vai lá para falar da importância do líder. Você acha que ninguém na empresa nunca falou para os líderes isso? Eles já falaram, só que não funcionou. Então eles não conseguiram implementar essa ideia. Só que essa ideia implementada é muito importante. Ela vai valer muito para a empresa. Então eu vou contratar você para ir lá entregar essa mensagem para a minha equipe. O lance do santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Então eu vou trazer um santo de fora e aí você vai ter que pagar bem porque o retorno que aquilo vai dar para a companhia é muito grande. Então faz sentido, entendeu? O que é hoje o principal momento que se contrata palestrante? É para evento externo? É para evento interno? Quais são as principais situações? Nossa, para todos, cara. Para todos. Funciona muito. E inclusive, existe uma sazonalidade, né? Nesse mercado, e que ela vai mudando dependendo do segmento. Então, em alguns segmentos, começo do ano é alta temporada, para outros é baixíssima temporada. Então, educação, por exemplo, é um momento que eles aproveitam para treinar, né? Professores, né? Começo do ano, volta de férias. A área comercial usa muito esse momento para fazer kickoff, para treinar, motivar a equipe para um novo ciclo e tal. Então, vai variando de tema para tema. Mas usa-se muito para trabalhar internamente. Então, ou a área de RH, vamos trabalhar algum tema específico que a empresa precisa resolver. E também os temas vão mudando ao longo dos anos, né? Me pergunta, quais são os temas mais pedidos? Eu costumo dizer que a palestra ela está ali para resolver um problema, uma dor. A empresa está passando por alguma necessidade ou tem algum desafio, ela precisa resolver aquilo. Então, os temas mais procurados são aqueles que as empresas estão mais passando problema naquele momento. Então, quando você pega no momento da pandemia, por exemplo, os temas mais procurados eram temas ligados àquele momento. Então, por exemplo, transformação digital e e-commerce foi um dos temas muito procurados. Por quê? Todas as empresas tiveram que... Se a transformação digital, né, que estava acontecendo, migração para e-commerce que já estava acontecendo, naquele momento acelerou demais, né? E muita empresa não estava ainda preparada. Então ela precisou, então era a dor dela naquele momento. Quando terminou a pandemia, no pós-pandemia, né, que a gente chama ali, começou-se a trabalhar outras questões mais ligadas à saúde mental da galera. Sair do home office, voltar para a empresa, o medo do que ia acontecer, a ansiedade, pressão. Então, os temas mais procurados passaram a ser esses. Por quê? Porque eram os problemas que a empresa estava enfrentando. Então, eu acho que, tentando responder a pergunta, eu acho que os temas internos ainda são os mais procurados, mas existem muito também essa questão que você falou, fazer trabalhos para clientes, né? Então, promover eventos, ainda são palestras, ainda são ferramentas muito usadas para atração de clientes. Eu vou fazer um lançamento imobiliário e eu quero levar possíveis clientes ou investidores para o meu lançamento. Então, você fazer uma palestra atrai muito esse público. Eu quero fazer um evento para pequenos empresários. Você faz um evento, você leva ali 500 mil, 5 mil pessoas para o evento. Então, acaba sendo uma ferramenta importante. Eu entrei nesse mundo dando palestra de graça. Imagino que boa parte dos palestrantes devem começar assim. E aí chega um momento que você transiciona, né? E o que eu percebi é que a construção da imagem nas redes sociais, no digital... faz toda a diferença, né? Total. Toda a diferença. E eu vejo que, na medida que essas pessoas vão crescendo cada vez mais, os grandes palestrantes que vão tendo milhões de seguidores, etc., você começa a ter um problema, porque você é muito assediado. Todo mundo quer você. Quando você entra ali no desejo, é você só fala de você, etc e tal. E eu comecei a ver que os preços vão subindo absurdamente. Eu gostaria de escutar de você assim, mas eu já vi amigo meu falando que tá cobrando 180 mil uma palestra e tal.
Me conta Céu um é o pouco. limite. O céu é o limite. É isso que, quando a gente entrar nos gringos, então, nem se fala, Nem se né? fala, né? Mas conta assim, como é que é o quanto ganha um palestrante iniciante? E essa galera que tá no hype, que tá cobrando bem caro, cobra quanto? Cara, esse número é interessante, né, cara? A gente tem um gráfico que eu costumo mostrar, que é um gráfico de 2 eixos com autoridade e visibilidade. E normalmente o palestrante iniciante, ele começa com baixo nos dois, né? Ele tem pouca autoridade e pouca visibilidade. E aí a gente chama ele de iniciante, né? Tá entrando. E aí você vai cobrar valores. Os valores, quem decide é o mercado. O mercado é que fala se você vale ou não aquilo, né? Mas como referência, a gente vai falar que o iniciante vai cobrar até 5 mil. Vai cobrar 1.000, 2, 3, até 5. Muitas de graça, né? Fazer muitas de graça até o mercado te ver como palestrante e tudo mais. Mas você tá ali. O próximo passo, ele não vai seguindo uma linha, alterando os 2 eixos. Ele vai subindo de forma horizontal. Então, ele começa, vertical, né? Ele vai subir uma linha vertical. Então, aumenta a autoridade. Então, o palestrante começa a ter mais autoridade, não visibilidade necessariamente. Ele vai ter que ter mais autoridade no tema dele e o mercado começa a enxergar e respeitar mais ele. Ele não é conhecido ainda, mas ele tem mais autoridade naquilo. E aí ele passa para um segundo estágio. E aí ele já começa a cobrar de 5 a 10, por exemplo. E ele continua subindo nesse mesmo eixo até chegar à alta autoridade. Uhum. E aí ele vai já ser uma autoridade nesse assunto e vai poder cobrar de 10 a 20, por exemplo. Ou de 10 a 30, vai variar por ali. Aqui eu não estou mexendo no eixo da visibilidade ainda. Quando ele chega nesse ponto, e é o que eu falo, o palestrante que vai cobrar ali um teto de conteúdo dele vai ficar entre isso aí, entre 10 e 30 mil. Quando passa desse número, a gente está falando de outras entregas. O cliente está contratando um palestrante maior, mais caro do que isso, ele não está contratando só pelo conteúdo. Ele está levando outra coisa junto. É igual aquela história que eu falo, né? Que o Neymar ganha 100 milhões para jogar futebol. Ninguém ganha 100 milhões para jogar futebol, né? Pois é. Ele ganha, sei não lá, tem como. Ele ganha 1 milhão para jogar futebol, 100 mil. O resto é para vender camisa, para vender pay-per-view, campeonato árabe transmitido no mundo inteiro. Tem muito mais a ver com isso, né? Total. A mesma coisa do palestrante. O conteúdo dele, ele vai até um ponto, após disso é outra coisa. Então, quando alguém contrata o Bernardinho, por exemplo, ele tá levando um baita conteúdo, o Bernardinho é excelente, né? Uma baita entrega, mas ele tem uma outra camada ali, né? Ele tá levando alguém para a convenção dele, que é um nome legal, que vai atrair público, ou que vai trazer uma dimensão diferente para o meu evento. Tem uma outra camada que a gente chama de uso de imagem envolvido ali dentro. Então, esse eixo, quando ele vai até o alto, para ele começar a caminhar e seguir, ele começa a caminhar aí sim na horizontal agora, de visibilidade. Tá. E aí ele parte de alta autoridade para média visibilidade, já começa de 30 a cobrar algo em torno de 50, por ali. Quando ele chega em alta visibilidade, então ele tem alta autoridade e alta visibilidade. O ápice. Aí já está cobrando 100, por exemplo. E aí tem um passo a mais do que esse, que é altíssima visibilidade. Que daí ele já virou celebridade. É o hypado, cara. O hypado. Esse, o céu é o limite. Porque daí não tem... Mesmo. Porque daí você pode cobrar 100, 150, 200, 500 mil. É muito do momento, né? Você fala assim, puta, cara, tá russo minha agenda, bota caro aí, o cliente aceita, e sabe né? Sabe o que acontece? Esse específico da celebridade, ele passa a ter um ponto que a autoridade dele passa a não ser mais tão relevante. Porque você pode ter alguém que está muito hypado por um tema específico, então vamos pegar o Joel, por exemplo. O Joel é um cara que chegou nesse ponto, verdade, mas ele é muito reconhecido pelo tema dele, de alta performance e tudo mais. Mas você pode ter alguém aqui, que eu tô falando simplesmente de uma celebridade, que eu tô muito mais pelo uso da imagem do que pela entrega que ela vai fazer, entendeu? E não desmerecendo, não que a pessoa não possa fazer uma entrega interessante, mas o cliente não está muito preocupado com isso. Quando alguém contrata, sei lá, uma Anitta, por exemplo, ou uma Alok, ele não tá preocupado exatamente com o que ele vai falar, entendeu? Cara, eu percebi demais isso. Porque antes eu era muito contratado assim, pô, Marcelo fala sobre gestão, liderança, empreendedorismo e tal.
E eu comecei a perceber que mais recentemente as pessoas não estão preocupadas com o tema. Ela menos simplesmente relevante. quer que eu vá lá. É isso. Eu percebi que a imagem ajuda a vender o evento, então é o efeito colateral que você falou, né? É isso. Enche o evento. Mas assim, eu quero uma palestra do Marcelo. Não importa o que ele vai falar. É isso. E aí você tem esses dois mundos, né? Quando você pega o mundo, principalmente dos eventos, né? Que a gente chama da vitrine desse mercado, isso passa a ser muito mais relevante, né? Porque os eventos precisam disso, né? Eu preciso ter nomes. Se eu sou organizador de um evento, eu vou pensar, eu preciso de nomes que vão atrair o público, isso é fundamental. Quando eu vou pro lado in company, treinamentos internos de equipe, isso já muda um pouco. Então não é que a pessoa não queira também, mas ela não precisa disso, né? Ali eu tô precisando de um expert, né? Eu quero alguém que vá lá falar sobre formação de liderança mesmo, ajudar a formar meus líderes. E aí, possivelmente, ele vai continuar a ter interesse pelo seu conteúdo, e aí um pouco menos, né, por esse lado, mas também é legal isso. Mas aí esses nomes que são celebridades passam a não ter muito espaço aqui, porque a conta nem fecha, né? Não justifica também, não porque faz ele traz sentido. tantos outros atributos que não serão utilizados, exato, né? Exato. É um desperdício, É um né? desperdício, né? Pelo tanto que eu vou ter que investir e que vale pela entrega que tá tendo, mas não vai ser usado aqui, né? Total. O que você hoje, depois de tantos anos, assim, tantos feedbacks e tantas discussões que vocês têm, o que você hoje olha e busca num bom palestrante? Muito bom, cara, muito bom. Então, são vários aspectos, cara. A gente tem... eu vou te falar duas análises diferentes, assim, né? Primeira delas, comercialmente falando, nós somos uma agência que no fim do dia é meio que um marketplace ali, né? Eu vou ter os produtos que precisam ser vendáveis, vamos dizer assim. Então eu vou olhar o lado comercial, se aquele produto é vendável ou não. Então esse é um lado mais comercial da coisa. E como que a gente analisa isso? A gente criou um método nosso, chama MAP, é uma matriz de avaliação de palestrantes. Que legal. Que são 6 pontos, que a gente dá uma nota para cada ponto e dá uma média geral. E aí esses 6 pontos, basicamente, eles são 2 ligados a produto, que é conteúdo e forma. Então a gente vai analisar como que está o conteúdo da palestra e como é que está a forma disso, como é que o palestrante entrega isso. Então esses 2 pontos me dão uma média de produto. O segundo, que é reconhecimento, que tem a ver com o que a gente estava falando antes, autoridade e visibilidade. Então o quanto a pessoa é conhecida e o quanto ela tem autoridade no tema dela para falar do que ela está falando. Então também a soma dos dois me dá uma nota de reconhecimento. E o terceiro é o lado comercial. Então, estratégias comerciais, canais de vendas, política de preço e o lado de materiais de apresentação. Então, como que tá o brand ali, né, do material. Então, isso é muito importante. É muito importante, é muito. Até conectando o que eu estava falando antes, porque muitas vezes as empresas... elas precisam de alguém técnico para dar uma entrega para eles. Mas mesmo assim, às vezes eles contratam alguém mais caro. E por que eles fazem isso? Porque o principal critério de contratação é segurança. Eles têm medo de errar, cara. E aí o que acontece? Se eu não conheço o palestrante, eu já fico com um pouco de medo de errar, estragar meu evento. Porque não é só o custo que quanto ele está investindo no cachê. Eu vou ferrar com o evento inteiro. Eu fiz uma convenção ali, coloquei 1.000 funcionários, coloquei uma palestra lá completamente contrária ao que a gente tá falando. Eu quebrei o evento. Então as pessoas têm medo, então às vezes elas contratam alguém que elas conhecem, e como elas conhecem, são pessoas mais conhecidas, que vão ser mais caras. Que ela não precisava, mas ela foi pela sua segurança. Esse, inclusive, talvez seja um dos principais pontos onde uma agência séria ajuda uma empresa. Porque a gente pode falar, cara, você não precisa disso aqui, cara. Esse cara é muito bom, mas você tem alguém que vai ser metade do preço e vai entregar mais para você nesse momento que você precisa. E aí o que acontece? Isso, obviamente, que o trabalho de uma agência tem um peso nisso, mas ainda assim você vê que o cliente fica reticente. É ali, lógico, né? Porque eu falo, né? A gente tem o poder de indicar, mas eu não tenho o poder de decidir. O que ajuda na decisão? Aí, voltando ao que a gente estava, os materiais de apresentação. Então, quando eu apresento para uma empresa um nome que ela não conhece, o que vai fazer ela ter segurança para contratar aquele palestrante é o material dele. Então, é um material bem montado, com a tese dele bem descrita, com comprovação ali do que ele está fazendo, um vídeo, né? Vídeo é fundamental, ele quer ver o palestrante. Em ação, né? Eu quero ver ele em ação, eu quero ver o que ele pensa, eu quero ver... Isso tudo é o que dá segurança para a empresa.
Cara, E isso ajuda demais, porque é o lance que você falou, a ineficiência de você trazer algo muito mais caro, né? No meu mundo, isso, no meu mundo de desperdício, tecnologia, tinha a brincadeira que o pessoal falava assim, cara, como é que você não erra? Isso naquela época, lá atrás. Ah, contrata IBM, contrata a Oracle. Só, cara, é 10 vezes mais caro. É isso. Às vezes você não precisa contratar esse, E às né? vezes você precisa. Às E vezes tudo você bem, precisa, Você vai lá e contrata, mas às vezes não precisa, cara. Você tá usando um tiro de canhão para matar uma mosca, né? E aí você podia ser uma coisa muito mais eficiente. E aí a gente ajuda muito nisso. Esse é o nosso papel. Quando um cliente liga pra gente e fala assim, olha, Denis, eu quero um palestrante assim, assim, assado, eu preciso disso, meu problema é esse, mas eu tenho uma verba limitada. Eu falo, então, esse é o momento que eu mais posso te ajudar. Se você falar que tem verba ilimitada, ótimo, estamos todos felizes. Mas talvez você não precisasse tanto de mim. Agora, quando a verba é limitada, a gente tem que acertar, né? A gente tem que pegar a pessoa certa para fazer aquilo funcionar. E aí uma agência funciona muito. Mas completando, então, eu acho que esse lado comercial é o primeiro ponto que a gente analisa no palestrante. Mas tem um segundo lado, que é um lado da mensagem dele. De uma analisar o que esse palestrante está entregando para o mundo. E aí a gente vai analisar se aquela mensagem que ele está entregando é importante. E aí, quando eu falo importante, se ela é única, se ela é relevante para as pessoas, se ela tem originalidade, se ele está trazendo algo diferente do mercado. Não é mais uma pessoa falando do mesmo assunto que tem 350 outros falando. Porque talvez não precise, né, disso e tal. Então, isso é um lado. E segundo, se essa pessoa é a mais adequada para entregar, né? Que a gente volta no que a gente estava falando antes. Por que você que está falando desse assunto? Não, porque eu tenho um histórico que me qualifica para estar aqui e talvez melhor do que ninguém para falar desse assunto. Então tá, então faz sentido ser você. Então, a gente olha sempre com carinho para isso. E uma coisa que sempre brilha o olho de agência, do mercado de modo geral, é quando a pessoa é especialista em alguma coisa. De maneira geral... O nicho, né? Assim, o nicho que destaca. Poder do nicho, do subnicho. Então, quando você tem um palestrante de vendas, é muito legal. Mas você tem um monte de gente falando isso. Quando você tem um palestrante de vendas falando para o mercado imobiliário, só fala para corretor de imóveis. Ele já começou a ficar muito mais específico. Ele é muito mais autoridade naquilo. Ele conhece muito mais aquilo. Realmente. Então, sei lá, eu falo sobre educação financeira. Não, eu falo de educação financeira para vendedores. Profissionais que trabalham com comissão que normalmente vão ter problemas de equalizar as contas, né? Porque um mês ganha 50 mil, outro mês ganha 2. Como é que fecha as contas? Então, alguém específico passa a ser muito mais relevante. Então, pra gente, isso é muito, muito legal, assim. E usualmente as pessoas têm medo do nicho. Porque ela fala, vai ficar pequeno demais. Exato, e é exatamente o oposto. Exatamente É o onde oposto, você cria cara. autoridade, é onde você ganha visibilidade, é onde você se destaca, né? É isso. Eu costumo dizer, cara, que é muito melhor você ser o número 1 para algumas pessoas do que mais um para um monte, né? E a gente quer ser mais um para um monte, né? Cara. Eu, assim, até pra mim foi muito difícil, assim, porque o tema que eu falo é um tema muito popular. Sim, Quando eu falo sobre sim. gestão e liderança, cara, quantos palestrantes falam sobre gestão e liderança? Por isso eu comecei a perguntar muito pra minha audiência, por que você me segue? Por que você me segue? Porque a pessoa pega e fala assim, você mudou minha vida. Só que eu não aceito de primeira, cara. Quando fala assim, você mudou minha vida, eu falo, por quê? tá, por quê? Aonde que eu mudei sua vida? Me explica aí, eu quero entender esse negócio direito. E aí começou a vir uma resposta que eu não esperava. Porque começou a vir assim, cara, eu gosto de você porque você fala sobre negócios, você fala sobre gestão e liderança, você fala sobre alta performance, você fala sobre saúde, você fala sobre espiritualidade e autoconhecimento. Ou seja, eu gosto de você porque você integra um monte de coisa. Eu falei, cara, aqui tem um diferencial. Perfeito. Porque eu fui atleta profissional de natação, pô, tem 25 anos trabalhando com isso. Esse é aí é que eu me destaco. Então, aí você começa a construir como é que eu pego essa marca e transformo para as pessoas perceberem dessa forma. E não ser mais do mesmo, né? E aí eu te falo, por que é você que vai falar disso? Porque olha o seu histórico, você foi atleta profissional, você tem um porquê tá falando daquilo, você tem um histórico disso, você entende disso. Ao mesmo tempo, você já liderou um monte de equipes, empresas muito legais. Então, ou seja, é o connect the dots do Total, do Jobs. só de trás para frente. É isso, você começa a conectar os pontos que torna você único, cara. Porque é isso. Lá na Polo a gente chama de 3 porquês. Você tem que pensar em 3 porquês que vão te colocar numa prateleira, não único, né? Mas uma prateleira mais restrita. Porque você fala assim, ex-atleta, tem um monte. Verdade. Mas ex-atleta, que tem um histórico seu empresarial, pô, já limitou muito isso. E aí você começa a conectar com um terceiro ponto, pronto. Aí
agora eu coloquei numa prateleira que tem pouca gente nessa prateleira. E aí faz todo sentido, né? Até onde a gente se conheceu, né? Onde a gente se conheceu? Exatamente. A gente conheceu num curso de autoconhecimento. Autoconhecimento, é isso, cara, exatamente. Então, eu acho que esse é o ponto. E aí, torna-se aquela coisa do... Quando o palestrante fala assim, eu tenho meio dúvida do que eu vou falar, qual que é a minha tese, eu falo, tá faltando essa análise. Porque quando você faz essa análise, fica meio óbvia a escolha. Eu gosto de contar uma história, que é assim, ó, imagina que chegou apareceu na televisão, assim, ó, chegou um disco voador na Terra, desceu lá em cima de Washington, da Casa Branca, e tá lá, todo mundo parou todas as televisões para ver aquilo, e vem uma notícia que eles vão fazer uma fala. Vai descer uma pessoa dele pra falar com a gente, vai dar uma palestra pra gente. Você fala, pô, que massa, velho. O mundo inteiro para pra ver aquilo. Aí ele desce, ele senta, ele abre, começa a palestra, ele vai falar sobre gastronomia. Você fala, não. Quebra de expectativa absurda. Não, peraí. Ele tem um tema óbvio pra ele falar, cara. Ele vai falar sobre vida alienígena na Terra. Eu quero saber disso. A gente tem que achar isso, cara. Qual que é o tema óbvio? Se você não falar daquilo, as pessoas vão estranhar, cara. Verdade. Por que você tá falando de outra coisa? Então, é isso, que a gente tem que achar o nosso óbvio, o único tema que a gente pode falar. Eu vou te falar do palestrante, um dos palestrantes que mais me impressionou. Uhum. E eu queria que você também dissesse quem que mais te impressionou. Eu vou te colocar na fogueira. Uma vez o Eckhart Tolle veio pro Brasil. E eu falei, cara, eu não posso perder essa palestra, cara. E eu me inscrevi nessa palestra, eu fui lá. E ele parece uma santidade, né, cara? Uhum. Ele tá todo mundo sentado, assim, em silêncio, cara. Na hora que ele entra, o que já tava todo mundo conversando e tal, silêncio absoluto. Ele caminha, cara, com uma velocidade, assim, 0,1 por hora. Com já calma, aumentando a expectativa. Senta na cadeira e ele toma o tempo dele, cara. Ele fica em silêncio, assim, minutos, assim, em silêncio. E aí todo mundo parado, ele não vai falar? Ele não vai dizer oi, ele não vai fazer alguma coisa? Mas era uma calma tão absoluta que contaminou todo mundo, cara. E ele não precisou fazer o que muitas pessoas fazem, de fazer barulho, de gritar. Cara, ele entrou com calma. Na hora que esse cara começa a falar, não tem slide, não tem roteiro, mas ele conecta as ideias de uma maneira que na hora que você sai da palestra, você fala, cara, que loucura que foi o que eu vivi aqui. Pra mim aquilo ali foi um show, foi impressionante, é uma referência. Eu tenho trabalhado cada vez mais para chegar próximo disso, porque me impressionou demais. Tô falando de um gringo. Perfeito. Agora eu vou falar de um brasileiro que a gente gosta muito, Murilo Gun. Completamente autêntico, diferente de qualquer coisa que a gente já viu, cara. E um cara que decidiu usar o coração para falar. Usava slide, que é muito bacana, que te dá fluência, que te dá velocidade, te dá ritmo, mas quando ele começa a falar do coração, isso ele fala lá pra gente, ele falou, cara, comecei a abrir espaço pro novo. E é um cara altamente requisitado e que hoje fala muito espiritualidade e autoconhecimento. É isso. Né? Quem que você mais se impressionou, que já viu milhares de palestras? Cara, você sabe que você citou dois exemplos agora que o Eckhart Tolle eu nunca assisti ele pessoalmente, mas, nossa, já sempre tive muita vontade já, porque realmente já li muito e, nossa, chama E esse é o trabalho, né? Assistir palestra é seu trabalho, cara, né? Eu assistia, sei lá, nem tem umas 10 mil talvez, né? Você jura, cara? Muito, mas muito. Perdi a conta faz muito tempo, assim. 15 anos fazendo isso, vou tentar fazer uma conta aqui. Cara, posso te colocar aqui entre ao vivo e online, porque eu assisto muita coisa online para conhecer, né? Ah, tá. Eu devo assistir umas 500 palestras por ano. Até hoje. Meu Deus, mais de uma por dia, é com muita certeza. coisa. Mais de uma por dia? Com certeza. E, então, assim, em 15 anos, vamos colocar 7.500. Uau, talvez no começo tenha sido mais até. Porque é o trabalho mesmo. E, cara, os que eu cito, assim... Primeiro, só para pregar o gancho que você tava falando, né? Você deu um exemplo que eu acho que é legal. Por isso que eu falo, cara, que não tem método, cara. Você deu dois exemplos que são completamente diferentes um do outro. Fora dos métodos que todo mundo ensina. E você fala, não, mas você tem que usar slide. Ou não tem que usar slide. Ou você tem que usar X slides. Você não pode ter mais do que tanto. Cara, quem definiu isso, cara? Esse tipo de coisa, você tem pessoas que não usam nem nada de slides e são incríveis. E tem pessoas que usam milhares de slides e são incríveis. Então, assim, não dá para ter um método do que você precisa fazer, o que você não pode fazer. Eu acho que o incrível vem de você encontrar autenticidade. Autenticidade.
E aí, conectando com a autenticidade, cara, eu já assisti muita gente. Assisti muita gente que eu também não gostei ao longo dos anos, mas muita gente boa, cara. E o Murilo, sem dúvida, tá nesse pódio, porque o Murilo é um cara que... Cara, ele é um gênio, cara. E conhecendo ele pelos bastidores, a forma com que ele escreve a palestra, com que ele pensa o público, com que ele pensa o que a plateia tá assistindo. Inclusive, fica uma sugestão aqui. Para quem quer conhecer mais sobre isso, especificamente sobre isso, tem um curso do Murilo chamado Desconstruindo Apresentações. Esse eu não conhecia. Esse curso tá gratuito, inclusive no YouTube, ele abriu. Não é o de criatividade, é outro. Não, esse curso, o que ele fez? Basicamente, sabe aquele modelo do Mion, que ele fazia piores clipes aqui. Então ele pegou 5 ou 6 apresentações dele mesmo, do Murilo, e ele vai contando por que ele faz aquilo ele desconstrói a apresentação dele. Que demais. Então, ele pegou 5 diferentes e ele falou, aqui eu fiz isso por causa disso. Aqui, eu sabia que o público era esse, então por isso que eu falei tal coisa. Então, ele vai desconstruindo. Então, assim, para quem quer entender como ele pensa, aquele curso é sensacional. E tá gratuito no YouTube. Então, super recomendo, tal. Então, assim, ele é um gênio, ele é um cara que é muito fora da curva, assim. Ele tem uma coisa que eu acho extremamente importante pro palestrante, que é entender a plateia. Mas ele entende a plateia num nível diferente, cara. De percepção, assim, de não só do que a plateia tá pensando e do que eu vou falar que eles vão entender naquele momento. Eu já vi ele participando de programas onde fizeram a mesma pergunta para ele, em podcast, por exemplo. Em 3 podcasts diferentes, fizeram a mesma pergunta para ele. A resposta dele foi completamente diferente. Por quê? Pelo público do programa. Então, a resposta que ele deu, por exemplo, lá no Vilela, do Inteligência Limitada, foi completamente diferente de um outro de business, porque aqui era negócios, aqui é uma galera mais jovem, mais de humor, então é outra resposta. Isso ele faz como ninguém, assim. Maestria, né? Maestria mesmo. Então, Murilo, particularmente, pro meu gosto pessoal, eu sou muito fã do Piangers. Marcos Piangers, pra mim, é um monstro. Toca na alma. Toca na alma das pessoas. Falando de um tema difícil pra caramba, que também o Murilo também tinha isso, né? O Murilo, quando começou a falar de criatividade, ninguém falava disso, cara. O Piangers falando sobre paternidade, ninguém falava disso. Lógico que ele fala de outros assuntos também, mas trazer esse tema era algo completamente impensável, tal. É o estilo de palestra que eu gosto, cara. Então esses são. E aí eu cito sempre uma referência internacional, e aí também você consegue achar uma palestra no TED dele, que é do Tim Urban, que é uma palestra chamada Por Trás da Mente de um Procrastinador. Para mim, essa palestra ela é uma aula de roteiro e de apresentação de palestra. Eu acho que eu vi essa palestra. É um que ele diz que tudo bem procrastinar, mas não tanto, nem pouco. Que ele faz uma brincadeira com o monstro do macaquinho, tá no volante, que tem lá ele faz uma brincadeira no cérebro nosso, como se fosse o Divertidamente. Sim. A mente, e tem lá o Leme, e tem um macaquinho, e ele faz isso com os slides dele, com um desenho de criança. Não foi essa que eu vi, não. Bem infantil, legal. assim. Ele fala que tem um macaquinho no Leme, e que ele vai... Você tem uma semana para entregar alguma coisa, o macaquinho tá no Leme. Você fala, tem que fazer. Mas você fala, mas tem que fazer, mas tem um filme novo na Netflix. E você vai empurrando até o último momento do prazo, e aí você faz meio correndo em cima da hora e tal. E aí, quando chega em cima da hora, entra em ação o monstro do pânico. Entra um monstro, que daí toca o macaquinho da sala e as coisas funcionam. E é legal porque ele traz isso e ele fala que esse modelo vai meio que funcionando, cara. Meio que nada fica incrível, mas aí funciona. E ele fala, mas então qual que é o problema de fazer dessa forma? E aí ele traz um gancho ali que ele fala, qual que é o grande plot, né? É que fala, e quando não tem prazo? Quando não tem prazo, o monstro do pânico não entra na sala. Porque ele só entra no final do prazo. E aí, quando não tem prazo, ele não aparece e você passa a vida inteira sem fazer. E normalmente as coisas mais importantes da vida da gente não tem prazo. E a gente passa a vida inteira sem fazer. Animal. Cara, isso daí, e você vê, é um TED, então é 18 minutos. E ele é um cara muito engraçado, ele é um cara que vem do lado do humor, né? Então é uma palestra engraçada pra caramba, tal. Quando ele fala isso, você escuta uma agulha caindo no chão. Eu falo assim, é o momento que a plateia sentiu o golpe. A plateia entendeu, cara. Eu falo, a palestra é sobre implantar uma ideia. A plateia entendeu a ideia naquele minuto, naquele segundo que ele falou isso. Isso é genial, cara. Isso aí, você chegar no final e perguntar qual que era a tese dele,
Todo mundo sabe, tá claríssimo para todo mundo. Então, isso é para mim um baita exemplo. Então, recomendo Teen Urban, Por Trás da Mente do Procrastinador. Sensacional. O que você acha dos palestrantes que começam a transformar a palestra num show? Tá. Porra, tem gente que bota banda, tem gente que começa a criar um monte de firulas ali pra transformar aquilo ali em algo muito maior, assim. Você gosta, você é um cara mais conservador, isso é vendável, não é vendável? Eu acho que depende, sempre depende, né? Acho que a primeira coisa, qual o contexto? Se aquilo tá ali só pra ser uma firula, talvez não precisasse, né? Então, se tem algum contexto, tem um motivo, faz sentido aquilo tá lá, ele ganha uma outra dimensão para mim, né? Em relação a ser vendável, ele muda a posição dela. Então, como eu dei o exemplo, né? Tem eventos que são são palestras que são para eventos. Tem palestras que são para treinamentos internos. Então, talvez alguma coisa que tem essa firula, talvez não funcione nesse interno. Mas às vezes, por exemplo, vou dar alguns exemplos de aplicação de forma mais criativa que pode ser aplicada, que funciona. Tem um parceiro nosso, Thiago Correia, do Reverb, que é um cara incrível, que ele tem uma oficina de criatividade. E o que ele percebeu? Que a criatividade não é sobre a pessoa saber o que é criativo ou não, é sobre a pessoa se sentir criativa. As pessoas não se sentem criativas. Então, o que ele fez? Como ele é um cara que vem da música, ele criou uma oficina com que as pessoas colocam a mão na massa e chama Criando Hits, que a ideia é criar uma música. Então, é uma oficina que dura, às vezes, 1-2 dias, quando ele senta com a equipe da empresa interna e fala, vamos criar uma música. E no começo, tá todo mundo assim, não, o cara da contabilidade fala, não é pra mim, né? Então, tipo... E como vai passando, algum dá fala uma frase que é importante para a empresa. E ele começa a conectar uma frase na outra, começa a criar uma letra, e as pessoas é que estão criando, ele só vai facilitando ali, dirigindo. Chega uma hora que aquele cara da contabilidade, que não se achava zero criativo, já tá opinando, não, isso aqui combina com tal coisa, isso aqui não combina, isso aqui não bate na métrica. Falou, métrica? Você nem entendia disso. O cara já tá super... Porque as pessoas vão se sentindo criativas. E ele termina o primeiro módulo, que é escrever a letra. Quando termina a letra, tá todo mundo assim, nossa, que incrível, tal. Aí o segundo módulo é fazer a melodia. Aí escolhe a música, escolhe o ritmo, eles compõem junto, põem os instrumentos junto e termina o curso com a música. Então eles viveram aquilo, todo mundo se sentiu criativo e termina com uma música para a empresa, que é um hino que toda vez que vai tocar num evento interno, alguma coisa, vai fazer as pessoas se sentirem, relembrar a ancoragem de que elas são criativas. Então esse tipo de coisa, de firula, vamos dizer, eu acho sensacional, cara. Completamente diferente. Mas único. Por quê? Porque faz sentido, cara. Faz sentido. Agora, se fosse para colocar só para colocar, aí não precisa, né? Às vezes é um jeito até você cobrir o que você não faz tão bem, né? Porque isso. O que importa mais na palestra? Eu vou mascarar, né? A mensagem, é a forma da entrega, né? E precisa fazer assim, ela precisa fortalecer o conteúdo principal, eu acho, né? Isso. Não, e às vezes dentro de um evento, tudo bem você colocar na abertura um show musical, ou um show de dança, uma coisa que não vai ter ali uma entrega, ou pode colocar um mágico, sei lá, que não vai ter uma entrega específica, mas que está ali por uma função no todo. A função é aquecer a plateia, por exemplo. Tudo bem, faz parte de um evento. Mas não é a palestra, né? O conteúdo é outra coisa, né? Tô levando para outro lado, é isso. Denis, você que já vendeu muita palestra, quais maiores perrengues que já aconteceu? Vou te dizer um meu. Nossa. Um dia eu tava dando uma palestra, eu tinha acabado de fazer um treino sinistro e minha coluna travou na palestra, cara. Foi interno, foi pra uma empresa, conhecia muito bem, não consegui continuar. Nossa, O que você já teve de perrengue? Cara, muito, né? Isso aí eu vou Tem fazer muito? muito, tal. O mais comum pra gente, engraçado que coisas ligadas à saúde, né? Então a pessoa fica doente, ou não conseguir, tá com a coluna travada, tal, acontecem, mas acontecem um pouco menos. No nosso caso, o que acontece mais é problemas ligados à logística. Então o voo cancela. Putz. Ou perde o voo, o palestrante perde o voo, ou o voo cancela. Cara, no Brasil tem muito, né? E, por exemplo, no caso da Apollo, a gente tá falando de... Esse ano a gente vai fazer 3.000 palestras, sei lá, dá uma média aí de mais de 10 por dia.
Então são 10 palestrantes viajando todos os dias no Brasil. Frenético. A chance de algum desses voos cancelar ou atrasar, no Brasil, infelizmente, é grande. Verdade. Então, assim, e muitas vezes não tem outra opção, E né? aí faz o quê nessas horas? Cara, ou a gente tenta de alguma forma realocar, tentar colocar em outro voo, ajustar, ou alguma outra forma de logística para a pessoa fazer, ou a pessoa tentar online, ou tentar substituir o palestrante, se for viável. Então a gente tem várias possibilidades ali. Mas tem hora que não tem jeito e tem que cancelar a participação ou cancelar o evento. O que é sempre um problemaço, né? Porque às vezes a gente está falando de ter um evento que você tem um palestrante, que todo mundo fala para ver esse palestrante, e tem 3.000 pessoas na plateia que estão lá para ver. E aí você faz o quê? É difícil. Às vezes, quando é problema, por exemplo, de saúde, a gente tem uma vantagem nesse caso, porque às vezes a gente consegue saber com antecedência, né? Um dia antes eu fui internado, tive alguma coisa, eu tenha... Isso acontece com uma certa mais frequência, a gente consegue substituir. Então, nesses casos, eu consigo substituir. Eu já tive caso de um palestrante que foi famoso, conhecido, que o cliente me ligou na noite anterior, a palestra era no dia seguinte, ele me ligou à noite no meu celular, em casa, falou, Denis, você tá vendo TV? Eu falei, não. Ele falou, então liga a TV. Eu liguei no Jornal Nacional, tava dando a notícia que o palestrante estava internado no hospital. Puta. Ou seja, não ia no dia seguinte, ele estava internado na UTI naquele momento. Então a gente teve, na madrugada, arrumar um outro palestrante, fechar, contratar, ver a logística, comprar o voo e fazer ele pegar o voo das 10 da manhã do dia seguinte. Uhum. Que é um outro ponto que uma agência pode ajudar muito, né? A empresa também consegue fazer isso, se ela fizer sozinha, ela pode conseguir, mas às vezes é bem mais difícil, né? Ela ter. Nesses casos, por exemplo, era um atleta, né? E aí a gente teve que substituir. Eu peguei o telefone e vou ligar direto pro celular. Nesse caso, quem fez pra gente foi o Gustavo Borges que cobriu. Ô, Gustavo, me ajuda aí, velho. É amanhã cedo, 10 da manhã, o evento, você tem que pegar um voo 10 da manhã. Então vamos embora. Foi pau na máquina. Assim, e caiu o contrato. Não, falei, embarca no avião que eu vou fazer o contrato quando você estiver voando, confia aí, vai lá que vai dar certo, entendeu? Mas assim, muitas vezes é dessa forma, eu tinha que fazer, era o único jeito de dar certo, entendeu? E deu certo. O universo de palestras, cara, quando você entra, me dá a sensação de que ele é muito em regiões remotas, mal atendidas. Eu, por exemplo, faço muito interior e tal, e às vezes são lugares longe, você precisa pegar voo, você precisa pegar carro e etc e tal. Pela sua conta, assim, quantos por cento das palestras são nessas regiões mais distantes das capitais e quantos são em capitais, grandes capitais? Cara, com certeza, eu não tenho o número, mas mais no interior, porque ele não é proporcional ao PIB, né? Por exemplo, você pegar em estado, o estado de São Paulo é o estado que a gente mais faz eventos ainda. Mas ele é quase o mesmo número da Bahia, por exemplo. Então, não é proporcional ao PIB, né, da região, da cidade ou do estado. E aí o interior é a mesma coisa. Então, assim, você pegar em número, a gente tem muito mais clientes no interior do que em capitais, e a capital não é tão maior assim o número de eventos nas capitais. Então, com certeza, sei lá, a gente deve estar falando de 70% dos eventos ou até mais serem no interior. Então, esses grandes eventos, né, eu costumo dizer, isso é a vitrine do mercado. É a vitrine, né? Essa é a vitrine. E aí isso acontece em capitais, né? São difíceis eventos grandes, né, que acontecem no interior, por questão até de viabilizar o evento, né? Tem alguns que fazem bem feito isso, mas não são muitos. Mas os eventos de treinamento, não. Eles são completamente pulverizados. Inclusive, as entidades, né? Eu sou muito fã dessas entidades. Então, associações comerciais, o Sebrae é um grande parceiro nosso. E eu sou muito fã, né? Porque ele consegue pulverizar, cara. Ele consegue levar uma palestra lá para uma cidade que ele vai ter 200 pessoas assistindo lá, 5 horas de carro da capital, e que não é muito comum, né? Mas eles conseguem fazer. Então isso é muito massa. E isso é interessante porque obriga o palestrante a ter essa sensibilidade, porque você vai dar uma palestra no interior da Bahia, é completamente diferente você dá no interior do Rio Grande do Sul. Muito, cara. As culturas são completamente diferentes, cara, né? Tem um caso interessante disso, cara. A gente foi fazer um evento uma vez, faz uns anos já, mas não faz tantos anos assim não, faz alguns anos. E era um evento numa cidade do interior, dessas às 6 horas da capital. Assim. E aí, quando terminou o evento, a gente foi... Eu estava nesse evento junto com o palestrante, a gente foi jantar com o presidente da associação comercial da cidade.
E aí no jantar a gente perguntou, né, e aí, como é que foi, o que você achou, tal. Ele elogiou, tal. Falou muito bacana, falou, posso fazer só uma sugestão? Tem umas coisas que você falou pro palestrante, né? Umas coisas que você comentou que o público não entendeu, a gente não entendeu direito. Ele falou, pô, que legal, me dá esse feedback, né? Falou, por exemplo, você citou lá uma empresa e falou de uma outra coisa que a gente não sabia. Ele falou, o quê? Ele falou, você citou uma tal de Uber. E olha que interessante, não é que não tinha Uber na cidade. O presidente da associação comercial nunca ouviu falar em Uber. Uau! Então, olha que a gente fala de realidade, é outra realidade, é outro mundo. Segundo ponto. Ele falou, e aí a segunda coisa? Ele falou, você falou que é muito importante as empresas fazerem um tal de delivery. O que é delivery? Ele falou, não, de entrega. Ele falou, tá, diz que entrega. Não, diz que entrega tem aqui na cidade, sim. Mas olha que interessante, ele não sabia o que era Uber e não sabia o que era a palavra delivery. E, de novo, é realidade, cara. A gente tem essa percepção, e aí a gente vê algumas coisas sendo faladas em alguns eventos, e fala, cara, é muito massa isso, mas isso aqui não é a realidade, cara. Vamos ou não é a realidade, não. É a realidade também, né? Mas é a realidade de um pedaço. Não é a realidade do Brasil inteiro, né? Isso. Então a gente tem que entender que o Brasil são vários Brasis, e cada um tem a sua própria realidade, né? No meu universo, os termos são muito em inglês. Né? E obviamente que assim, eu quero aprender com os feedbacks que recebo das minhas palestras, dos meus treinamentos, mas eu também aproveito dos outros. E uma das coisas que assim lá no G4 acontece demais são termos em inglês. Então assim, cara, minha postura desde o começo foi, cara, toda vez que eu falo um termo em inglês, imediatamente após eu falo em português e eu explico. Maravilhoso. Porque, cara, a pessoa não tem a obrigação de conhecer o termo. E hoje a gente já não fala mais com um empresário somente de São Paulo. A gente está falando de empresário que vem do Brasil inteiro. E eles não têm acesso a esse linguajar. Se você não traduzir para ele se perdeu na sua primeira fase. Acabou. Você está perdendo seu tempo ali, que ele não está pegando o que você tem, né? Exatamente, exatamente. Esse lance dos termos em inglês, cara, é desafiador pra caramba, porque a gente normaliza. A gente brinca muito isso lá na empresa. Eu falo, gente, se existe a palavra em português, vamos tentar manter em português, né? Não precisa, né? Tem palavras que não precisa, né? Eu já estava brincando com o pessoal lá, falando como que era a palavra. Quarter. Falei, você sabe que já existe trimestre, né? Já existe essa palavra. Não preciso criar uma outra, né? Mas faz parte. Fica mais chique, né? Fica Falar mais essas chique, palavras né? ficou mais chique, né? Aí esses dias eu passei lá por aqui para um vídeo falando assim, era um vídeo, acho que era do Porta dos Fundos, se não me engano, que eles falando que o chique agora é falar em francês. Em inglês francês, não dá mais. Agora temos em francês. Aí eu falei, onde vai chegar isso, né? A escala aqui. Esse eu não vi ainda. Você sabe que uma das coisas que eu mais admirava, assim, quando eu comecei no mundo de palestra, eram pessoas que conseguiam passar conhecimento de uma forma leve e engraçada. Por isso que eu gosto muito do Murilo, porque ele é engraçado. E eu não me acho um cara engraçado. Talvez eu tenha sido quando eu era mais moleque, mais debochado, mas hoje, cara, não sou mais essa pessoa. Mas eu me lembro que logo no começo da minha carreira de palestrante, assim, eu falei, cara, eu vou tentar ser engraçado. E aí eu comecei a ler livro de como escrever piada, porque realmente tem uma estrutura. Mas eu falei, cara, legal, entendi como é que faz, mas não sou bom nisso, vou contratar um cara de stand-up comedy. E aí eu contratei um cara de stand-up comedy, eu dei a minha palestra pra ele e eu falei, cara, me ajuda a deixar ela mais leve, mais engraçada. E ele foi lá e escreveu umas 5, 6 piadas ao longo de 1 hora e eu entreguei, cara. E funcionou. Funcionou? Óbvio que não do jeito que eu gostaria, provavelmente, mas na hora que você solta e você tem o timing certo, as pessoas dão risada, assim. Agora, muito melhor ser o Murilo, que ele traz isso com naturalidade. Sim. E assim, ele pega as coisas na hora, né? Na hora. Isso é bem raro de encontrar, né, Denis? É muito, cara. O humor, cara, é uma forma muito grande de... Você pode usar ele de várias formas, né? Você pode usar como alívio, né? Um momento de resgatar a atenção das pessoas. As pessoas, ao longo de uma palestra, a atenção vai sendo dispersa, né? Você vai perdendo... Eu costumo falar assim, começa a pensar na roupa no varal, né? Você tá aqui falando, pô, as roupas no varal, em que vai chover e tal. A pessoa começa a entrar numa bolha e pensar em outra coisa. Então, muitas vezes, a piada é mesmo que você resgata a atenção da pessoa. Ele pode funcionar dessa forma, ou ele pode funcionar muitas vezes para ser... tem uma frase que eu adoro, que é assim, né? Que a emoção é a cola da memória. Então, quando você quer fixar uma ideia, né, você trazer emoção, e a emoção pode ser os dois lados, tá? Pode ser rir muito ou chorei. Nos dois lados, ele vai funcionar como
ajudar como cola daquele momento, para fixar aquela mensagem. Então ainda tem esses dois lados, né? Então, assim, sempre é bem-vindo na palestra, desde que seja natural, né? Então, no seu caso, como foi você, embora você não fizesse, você foi procurar, você já queria isso. O que a gente não recomenda? Quando eu tento enxertar. Cara, você não tem nada a ver com isso, mas eu vou colocar umas coisas aqui no meio pra você. Você nem sente a vontade em fazer isso. Aí é melhor não fazer, né, cara? Porque não precisa, né? Não precisa. É o que a gente falou. Tem exemplos que o Murilo faz, mas tem outros que não fazem e também é incrível, entendeu? Então... Eu acho que a prática leva à perfeição, né? Sim. E conectando com o que você acabou de falar, quando eu terminei de dar a palestra lá pra vocês, você chegou pra mim e falou assim, cara, qual foi o ponto alto da palestra? Teve emoção. Lembra que você chegou da história, que você falou, cara, tava todo mundo de olho arregalado, querendo saber o fim da história e tal. E de fato eu pensando aqui, cara, é uma história de muita emoção aquela, né? É isso. Sabe que eu tenho um curso que a gente dá, né? Que no meio eu faço uma brincadeira para mostrar a importância das histórias, né? Eu conto uma história que é falsa. Eu invento uma história e conto. Aí quando chega no momento alto da história, que eu vou contar o final, tá todo mundo grudado, eu pauso e falo que é mentira. Que aquela história não existe. Cara, você vê a galera meio triste, assim, e a tristeza tem um pouco a ver com a história ser mentira, mas muito assim, não, mas eu quero saber o final. E aí eu brinco e falo, gente, agora vocês sabem que é mentira, mas quem quer saber o final ainda? Aí todo mundo quer saber. Porque é um negócio maluco, né? Como a gente se conecta com histórias, né? Então, isso é uma coisa que a gente fala muito, inclusive o livro, né? Que a gente lançou, eu e o Johnny Galvão, Verdade. do CRI Palestras Inesquecíveis, tem muito a ver com isso. Que são ferramentas de como aplicar ferramentas de storytelling dentro de palestras. Porque eu acredito muito nisso, cara. Porque você consegue atenção, interesse das pessoas, você mantém as pessoas interessadas e atentas usando esses elementos, né? Conta um pouco do seu livro. Então, Acabou de lançar, né? Acabou de lançar. 2 meses? 2 meses, acho que é isso. É, mais ou menos isso. E é meu e do Johnny Galvão, um parceiraço, sócio, né? Tenho outros negócios com eles. A gente tem a Showmakers, que é uma empresa para construção de palestras, né? E para quem não conhece, o Johnny foi o fundador lá atrás da Soap, né? Ah, não sabia. A Soap foi um fenômeno. Ela não existe mais? Não, existe. Ele vendeu, né? Ele saiu da... Ele e do Edu, que é primo dele, eles fundaram juntos lá atrás. E, cara, eles criaram o mercado, né? Viraram referência no mercado de apresentações. Eu lá atrás fiz curso deles. Fez? Eu fiz super apresentações, o curso que eles tinham lá atrás. Comecinho da Apollo. Ele é bem mais velho que eu, né? Eu sou um moleque perto dele. E... Então, somos coautores, ele escreveu junto comigo, e pra mim ele é um baita gênio ele não pode escutar isso, né? Ele Você não vai ficar se achando. Mas ele é um baita gênio de storytelling, assim, então um cara que entende muito de roteiro, de amarração, então... a gente trouxe toda essa questão que ele vê, né, do cinema, de como as empresas usam isso de uma forma muito positiva, né, para as palestras. Como que eu posso trazer para a palestra isso? E ficou um livro bem prático, assim, cara, bem para ajudar as pessoas mesmo a melhorarem, a resolver aquele problema os palestrantes são melhores que as palestras. Esse é um livro para poder ajudar a melhorar isso, né? Resolver isso. E quando eu comecei, eu procurei muito livro, né? Eu sempre estudo muito a partir de livro. E na época eu li um que me chamou a atenção. Eu li vários. Li o do cara do TED lá, do Chris Anderson. Não gostei tanto, porque é muito específico pro TED. Eu gostei um que chamava Presentation Zen. Esse acho que eu não vi. Bem legal, mas ele, como toda a estrutura, cara, é um universo dele, é um livro americano e tal. Você, com certeza, tropicalizou, porque você vê aqui no Brasil, né? Com certeza. Que funciona aqui. E a gente foge do modelo de criar uma estrutura, né? Quando a gente fala assim, já me falaram muito isso, né? Pô, mas cria uma estrutura para facilitar para as pessoas. Cara, eu resisto muito a isso, cara, porque a estrutura, por melhor que ela seja, ela vai ser um beco sem saída, uma rua sem saída. Ela pode te ajudar a sair do zero. Então, para quem não tem uma palestra, está começando e tal, ela pode ajudar muito. Então, pegar a pessoa que está nota 1 e virar nota 6. Boa. Nota 7 no máximo. Só que essa estrutura não vai chegar a essa pessoa a ser nota 9 e 10. Porque o 8, 9 e 10 tem a ver com autenticidade, com ser único. Então, quando você tentar colocar num framework, segue por aqui, você vai parar no 6 ou 7. E
E eu sou um cara muito da excelência, cara. Eu não posso me também, contentar cara. com isso, entendeu? Então, e eu não acho nem que o caminho... Você não começa por esse caminho, chega até o 6 e agora eu dou um upgrade pro 8. Não funciona. Quando você constrói uma coisa dentro de uma caixinha, para você seguir, você vai ter que voltar no início e começar outra jornada. E aí eu não me sinto à vontade ensinando isso. Então, quando a gente faz um curso nosso, um livro nosso, as pessoas falam que não é muito fácil, porque eu não tô dando beabá, né? Segue assim. Mas é porque eu não acredito nisso, cara. Não acho que esse modelo funciona, né? O livro que você fez foi um livro que permite que as pessoas cheguem no ápice do seu potencial. Dela. O que a gente está falando ali? Eu estou trazendo especificamente para elas como que elas podem usar o storytelling para melhorar as palestras dela. Dá um monte de exemplo, um monte de prática sobre isso. Mas a gente não está falando, faça dessa forma. Crie A, B, C, momento A, momento B, momento C. Eu acredito já nisso, fiz cara. muitos cursos, né? E eu me lembro aqui na cabeça de uma estrutura que me deram. Falou assim, cara, Toledo, palestra é o seguinte, é super simples. Vai por aqui. Abertura forte, fechamento forte. Uhum. No meio você coloca 3 histórias. Acabou a palestra. É isso. E de fato, pra quem nunca deu palestra... Pode ajudar muito, É cara. o que você Pode falou, ajudar. cara. Talvez o cara chegue na nota 5, 6 rápido. Né? Pô, deixa eu pensar aqui como é que eu faço e tal. Mas eu bato muito com o que você conectou. De Então, que mas, por exemplo- autenticidade. É, de mas, você por fazer do exemplo, seu jeito. Talvez você vá olhar e você vai conectar a palestra que você viu, a primeira que você citou aqui, do Eckhart Tolle. Foi assim? Ele De seguiu- jeito nenhum. Então. Completamente Foi a, diferente. foi a primeira que você citou como a melhor que você viu. E não estava nesse modelo. De longe, Então, é você vê isso. que o modelo, ele pode até ajudar de um lado, mas ele não é um modelo único, né, cara? Então, quando você fala, você pega a palestra do Cortella, por exemplo, que eu sou fã, adoro o Cortella, não segue essa ideia, mas ele segue outras formas, né, outras coisas. Então, uma coisa que eu acho que é meio que, isso sim, único em quase todas, é elementos de storytelling, histórias. Porque isso, não que a palestra precise ser uma história inteira, tá? E muita gente nem recomenda que seja uma biografia da sua vida, não é sobre isso. Mas usar os elementos de uma forma importante, porque quando a gente falou também aquele dia lá, né? A palestra, ela tem sempre 2 funções, né? Que é ensinar as pessoas a fazerem alguma coisa, mas tem um lado de inspirar a fazer. Uhum. E muitas vezes o que as pessoas mais precisam é da É inspiração. o empurrão, né? Porque aquela coisa, sei lá, eu quero emagrecer. Eu não sei como é que emagrece. Eu sei, a gente já sabe. A gente já viu falando, já vi nutricionista, já li livro. Mas a gente não faz. Falta empurrar, assim, inspirar a fazer. Então, muitas vezes, eu mostrar para a pessoa por que ela devia se preocupar com isso. Eu estava vendo uma palestra recente sobre longevidade. Qual é a parte mais impactante da palestra? Quando a pessoa mostra como que você vai chegar no final da vida. Que provavelmente... Fazendo o que você está fazendo. Você vai viver, sei lá, 100 anos. Mas você vai viver 100 anos de que forma? 100 anos sendo um peso para a família, sendo um problema, não podendo aproveitar a vida, ou curtindo com a família? Você vai estar indo viajar com seus filhos, com seus netos para algum lugar legal para curtir, ou você vai estar no hospital e tendo que cuidar de você? Cara, são as escolhas que você faz hoje que definem isso. Isso não tem nada a ver com ensinar a fazer. Isso eu estou inspirando a pessoa a fazer. Então as palestras são sempre mais... A parte mais importante é a inspiração. E inspiração, história, ela ajuda muito, né, cara? Pô, Os demais, elementos, cara. eles Conecta, crescem, né? emocionam, Conecta demais. né? Aí a emoção cola da memória. Eu preciso que a pessoa lembre, né, da minha mensagem. Então, E tem, eu acho, que a inspiração positiva e a porrada, né? Porque tem Tem. gente que dá a porrada e Sim. funciona pra muitas pessoas, né? Uhum. Do tipo de você fazer doer mesmo. sim. Cara, doeu aí dentro? Então era o que você tinha que sentir. Era isso. Era isso que você Aham. precisava sentir mesmo. Então agora acorda e faz o que precisa fazer, né? Exatamente. Tem um exemplo que a gente fala que eu também adoro, cara. Eu acho a palestra dele sensacional, que é do Douglas Viegas. Você conhece? Do Sim, Ninja. ele, cara, explodiu, né, nos últimos anos. Explodiu, Ali. né? O poderosíssimo... Poderosíssimo Ninja. Ele é uma pessoa sensacional, né? Um cara incrível. E a palestra dele sobre essa questão de autorresponsabilidade, para trazer essa linha. É a porrada, mas para fazer a pessoa Verdade, ele é- botar no lugar. Cara, ela funciona demais, cara, demais. É para qualquer público? Não é, como nenhuma palestra é. Sim. E eu quero dizer isso, né? A palestra boa é aquela que não é para todo mundo. Porque a palestra que tenta ser para todo mundo, ela fica morna, né? Palestra morna são as piores. Palestra boa, ou ela é muito quente ou ela é muito fria. É um dos dois, que é salgado ou doce. Não vem com o meio do caminho que vai ficar insosso.
A do Ninja é claro isso, né? Ela é bem forte, mas é uma palestra sensacional, cara, sensacional. Ela é muito impactante, cara. O jeito que ele traz ali é maravilhoso. E, cara, foi um atleta, Um atleta. começou a se destacar demais. Como é que você pega um cara que é um fenômeno de um esporte ou de algum segmento, mas ele ainda não teve a habilidade de palestrar e ele é demandado? Tipo, o cara virou campeão olímpico. Né? Tipo, o Gustavo, cara, treinou muito, mas ele não era um palestrante antes, né? Ele teve que treinar muito pra chegar onde ele chegou. Como é que a gente trabalha uma pessoa que é muito boa no seu ofício, mas ainda não tem habilidade de comunicação? E a gente faz muito isso lá, né? Não necessariamente na Apollo, mas mais na Showmakers, que é essa empresa que eu falei, que eu sou sócio do Johnny e tal, que a gente faz exatamente isso. Lá a gente constrói a palestra. E vocês ainda treinam a galera? Ajuda a treinar e tudo mais. E aí, muitas vezes, começa do zero, no momento de transição. Então, é um alto executivo, presidente, CEO de uma empresa que sai, ou um atleta, a gente tem vários agora que a gente está fazendo lá, atletas, ou uma celebridade, né? Um ator, um apresentador de TV. E a gente vai fazer essa transição. Mas onde começa tudo? Nunca começa na palestra ou no formato. Tudo começa na história da tese, cara. Na história da tese. Vamos sentar e vamos conversar. E não é um briefing assim. Passa uma tarde junto. Vai me contando a sua vida. O que você aprendeu. Porque a gente fala que quando a gente vai contar uma história, cara, a palestra não é sobre o que você viveu. Isso é uma biografia. A palestra é sobre o que você aprendeu ali dentro. Então, tudo que você viveu é base sua. Tá, mas o que você aprendeu ali? Então, eu preciso saber o que a pessoa aprendeu. Porque eu não posso contar para ela, né? O que você aprendeu foi isso. Não, ela que precisa saber, porque é a mensagem que ela quer passar pro mundo. Então, a gente vai descobrir junto. Muitas vezes a pessoa já sabe. Pô, eu já tenho isso. O Ninja, quando a gente sentou para fazer a palestra do Ninja, ele já sabia. Vocês fizeram a dele? A dele ele já tinha, a gente ajudou só a lapidar. Refinou. Mas aí, refinou, mas quando ele chegou, ele já sabia. Cara, a mensagem que eu quero passar é essa daqui. Tá muito claro para mim. Pronto. Facilitou muito o processo. Mas às vezes não tá claro. A pessoa não sabe ou ela ainda não tem. Então vamos sentar e vamos conversar e vamos descobrir junto. Não é todo mundo que tem essa clareza. Aliás, é bem difícil você ter essa clareza, né? Sim, exatamente. A maioria não tem. Então a gente vai sentar e vai construir junto. E quando a gente começa a falar, surge aquela história que eu falei do óbvio. Cara, é sobre isso, cara. E é uma coisa maluca, cara. Porque quanto mais a gente faz isso, mais claro vai ficando pra gente. Então a pessoa começa a contar a história dela, começa a ficar claro. Pô, já entendi do que vai ser essa história. E muitas vezes quando termina, a pessoa não percebeu ainda. Daí a gente começa a fazer o trabalho do psicólogo, né? De fazer as perguntas certas para que ela chegue até aquilo. E é batata, cara. A pessoa fala, quando a pessoa percebe, é como o Rony Meiser da Reserva fala, né? Que propósito você não cria, ele emerge, né? Quando ele emerge, você olha para ele e fala, cara, sempre foi isso. Eu só não sabia, mas já era isso. Então é sobre isso. Agora, cara, eu sinto que tá começando a ficar quase que obrigatório uma pessoa que se tornou evidente no mundo saber se comunicar. Eu outro dia tive numa palestra de um presidente de uma grande empresa multinacional, listada na bolsa. Eu não vou dizer exatamente o valor, mas vale mais de 300 bilhões de reais. O cara é presidente da empresa. Todo mundo louco pra escutar o cara. E o cara foi um terror. Horrível. Chato pra caramba. Do tipo assim, cara, sabe quando você falou 880, é incrível, horrível? Horrível. Isso é mais comum. E é o que você falou assim, cara, o cara é muito, ele é muito bom. Ele tem conteúdo, mas não conseguiu entregar, cara. Isso é bem comum, cara, é bem comum. E aí, a gente tem dois caminhos, né? Quando a gente tá falando com o profissional, então a gente vai sugerir com que ele desenvolva isso, cara, essa habilidade. Cara, ele não precisa ser o melhor palestrante do mundo, mas ele tem que conseguir entregar com clareza o que ele quer entregar. Então, um treino, não precisa ser um treino muito longo, cara. Até porque ele é um executivo, ele não vai ter tempo para fazer isso. Mas se ele acha que essa estratégia é importante, e na maioria das vezes é uma estratégia importante para a companhia, ter a pessoa falando e ter esse porta-voz é importante, né? A gente vê hoje o peso que tem as empresas terem um rosto, né? É o história do Caíto, da Chili Beans, é o Ale da Cacau Show, é o Elon Musk. Você ter esse rosto da companhia é algo que tem mostrado muito valor, né? O Jobs, né? A gente fala muito da Apple e da Samsung, né? Verdade. A diferença é que a gente tem o Jobs e da Samsung. Quem é? A gente não sabe. Então, tem esse peso, né?
Então, se isso é importante para a companhia, então, pô, vamos desenvolver, cara. Vamos entender como uma estratégia importante e eu vou fazer um treinamento. Não para virar um mega palestrante, mas para fazer essas entregas de maneira ok. Passar de ano, vai. Nota 7, já tá bom já. Isso é um primeiro lado. O outro lado, quando eu tô falando com um cliente, com um evento, e surge esses convites, a gente sempre sugere para que seja painel. Porque daí é mais fácil dele Salva, prosperar cara, ali, né? A gente salva a pessoa e salva o evento, cara. Porque no painel, responder perguntas, ele tá acostumado a participar de uma entrevista. Verdade. E se você coloca um painelista bom, ou um jornalista, ou se você quiser trazer um tom, pode levar até para o humor, leva para um outro lado, você consegue tirar assuntos incríveis ali dentro. Então, muitas vezes, salva o evento, cara. Então, a gente Eu vejo que às vezes assim, vem potencializa. presidenciável, o cara não dá uma palestra, ele sai um painel, alguém entrevistando ele. Provavelmente as perguntas já foram validadas por 300 mil camadas. Exatamente. Mas, cara, fica legal, você escuta o que você quer escutar, né? Exato. Exatamente. Ah, mas eu queria dar um tom diferente, mas vai no painel, defina o tipo de pergunta que você vai seguir, que lado você vai levar as perguntas, você consegue ter esse controle ali, né? Quando a pessoa sobe no palco e 1 hora o microfone na mão dela, Total. você não tem esse controle, se a pessoa não está preparada, normalmente, e isso não é só para a gente está falando para executivos, né? Mas isso vale, por exemplo, agora é o momento que vai acontecer isso, pós-Olimpíada. Começa a pipocar convites para atletas. Para os atletas. Todos os medalhistas já receberam convites ou vão receber convites para palestra. E eu não sei se eles sabem falar em público, se sente à vontade ou tem uma palestra para fazer. Então, muitas vezes tem muitos que fazem, já estão treinados, se preparando para isso. Mas tem outros que não, e nem tem interesse nisso. Então, vai no nem painel. Considerou, vai né? no painel que dá bom. Que dá bom, exatamente. Denis, queria te agradecer, cara. Obrigado por você ter vindo do interior pra cá. Interior. Obrigado, cara. Foi demais. Saiba que eu admiro demais o trabalho que você fez. Você desbravou um mercado que não é simples e tornou ele realmente muito grande e próspero. Fica à vontade se você quiser mandar uma mensagem aí. Pô, obrigado demais, eu que agradeço. Fiquei muito feliz da gente ter se conectado, ter se conhecido, ter se aproximado, né? Trabalhando juntos agora. Verdade. E o convite, aceitei de imediato. Sou fã aqui do podcast, então para mim é um prazerzaço estar aqui. E pra gente encerrar aqui, tem uma frase que eu gosto muito, que é do Chris Anderson, né? Do TED, né? Que inclusive tá lá na parede da Apollo, lá, você deve ter visto na entrada ali, que define para mim o que é uma palestra. Que ele fala, né? Que uma palestra bem sucedida, ela é um pequeno milagre, porque ela faz com que as pessoas enxerguem um mundo diferente depois dela. E é sobre isso, né? Uma palestra é sobre fazer a plateia enxergar um mundo diferente. Então... Até arrepiei aqui, uau. Eu não tinha visto, porque eu fui direto pro espaço de eventos. Ah, do auditório. Eu fui direto pro espaço de eventos. Ele tá lá na escada, quando você sobe, subindo pro escritório, é a primeira frase lá. Maravilhoso. Então, fico com essa mensagem aí. Obrigado, meu irmão. Valeu. Você que ficou aí até o final, não se esquece, se você gostou desse conteúdo, hit no botão se inscrever. A maior parte das pessoas que assistem nosso conteúdo não estão inscritas e aí você não vai receber conteúdo incrível como esse aqui. Beijo pra você e até a próxima semana.